Senhoras e senhores, durante o tempo em que me preparo para lhes falar, ando às voltas com uma dificuldade interior. Não me sinto seguro de minha licença para fazê-lo, digamos. É certo que a psicanálise mudou e se enriqueceu em 15 anos de trabalho, mas ainda assim uma introdução à psicanálise poderia ficar sem alteração ou complemento. Sempre quer me parecer que estas conferências não têm razão de ser. Para os analistas, estou dizendo muito pouco e nada de novo. Mas para vocês, coisas demais, que não estão equipados para compreender e que não lhes tocam diretamente. Procurei por escusas, e cada conferência tentei justificar com um motivo diferente. A primeira, sobre a teoria dos sonhos, devia recolocá-los de imediato na atmosfera psicanalítica e mostrar-lhes como as nossas concepções provaram ser duradouras. Na segunda, que segue a trilha que vai dos sonhos até o assim chamado ocultismo, atraiu-me a oportunidade de falar-lhes livremente sobre uma área de trabalho em que expectativas plenas de preconceitos lutam hoje com apaixonadas resistências. E o fiz, esperando que o seu julgamento, treinado na tolerância com o exemplo da psicanálise, não se recusaria a acompanhar-me nessa excursão. A terceira conferência, sobre a dissecção da personalidade, foi certamente a que mais exigiu de vocês, pela singularidade do conteúdo. Mas eu não podia lhes ocultar esse primeiro esboço de uma psicologia do eu e, se já o tivéssemos 15 anos atrás, teria tido que mencioná-lo então. A última conferência, por fim, que provavelmente puderam seguir apenas com grande esforço, trouxe retificações necessárias, novas tentativas de solução dos mais importantes problemas. E minha introdução resultaria em incorreção se eu as omitisse. Como veem, quando alguém começa a se desculpar, chega enfim à conclusão de que era tudo inevitável, tudo obra do destino. Eu me conformo a isso e sugiro que façam o mesmo. Também a palestra de hoje não teria propriamente lugar numa introdução, mas pode lhes dar uma amostra do trabalho psicanalítico em detalhe, e eu posso afirmar duas coisas a seu favor. Ela apresenta somente fatos observados, quase sem acréscimos especulativos, e se ocupa de um tema que reivindica seu interesse como nenhum outro, quase. Em todas as épocas, os homens meditaram sobre o enigma da feminilidade. Cabeças em gorros com hieróglifos, cabeças de turbantes e negros barretes, cabeças com perucas e mil outras, pobres, suadas cabeças humanas. Também vocês não deixarão de cismar a respeito disso, na medida em que são homens, o que não se espera das mulheres que nos ouvem. Elas mesmas são o enigma. Ao deparar com um outro ser humano, a primeira distinção que fazem é macho ou fêmea, e estão habituados a fazer essa distinção com tranquila certeza. A ciência da anatomia partilha a sua certeza até determinado ponto, e não muito além dele. Macho é o produto sexual masculino, o espermatozoide, e seu portador. Fêmea é o óvulo e o organismo que o abriga. Nos dois sexos, formaram-se órgãos que servem exclusivamente às funções sexuais, que provavelmente se desenvolveram em duas configurações diversas a partir da mesma disposição inata. Além disso, em ambos os sexos, demais órgãos, as formas do corpo e os tecidos, mostram influência pelo sexo. Mas esta é inconstante e de medida variável, os chamados caracteres sexuais secundários. E a ciência também lhes diz algo que vai de encontro às suas expectativas, e que talvez se preste a confundir seus sentimentos. Ela lhes chama a atenção para o fato de que algumas partes do aparelho sexual masculino se acham igualmente no corpo da fêmea, ainda que em estado atrofiado.
E o mesmo acontece no macho. Nisso, ela vê sinais de bissexualidade, como se o indivíduo não fosse homem ou mulher, mas sempre as duas coisas, apenas um tanto mais de uma que da outra. Vocês são convidados a familiarizar-se com a ideia de que a produção em que o masculino e feminino se misturam no ser individual está sujeita a consideráveis variações. Mas como, excetuando casos raríssimos, apenas um tipo de produto sexual, óvulo ou sêmen, se acha presente numa pessoa, vocês devem ter dúvidas quanto ao significado decisivo desses elementos e concluir que o que constitui a masculinidade ou feminilidade é uma característica desconhecida que a anatomia não pode apreender. Será que a psicologia pode? Estamos habituados a empregar masculino e feminino também como atributos psíquicos. E, da mesma forma, transpusemos a noção de bissexualidade para a vida psíquica. Dizemos, então, que uma pessoa, seja homem ou mulher, comporta-se de maneira masculina num ponto e feminina em outro. Mas logo vocês verão que isso apenas significa ceder à anatomia e à convenção. Não podem dar nenhum conteúdo novo aos conceitos masculino e feminino. A distinção não é psicológica. Quando falam em masculino, normalmente querem dizer ativo. E quando falam em feminino, passivo. E é certo que existe essa relação. A célula sexual masculina move-se ativamente, procura pela feminina, e esta, o óvulo, é imóvel, aguarda passivamente. Essa conduta dos organismos sexuais elementares é, inclusive, um modelo para o comportamento dos indivíduos no intercurso sexual. O macho persegue a fêmea para fins de união sexual, agarra e a penetra. Mas com isso vocês reduzem, quanto à psicologia, o caráter do masculino ao fator da agressividade. Terão dúvidas de haverem dado com algo essencial, se levarem em consideração que, em algumas classes de animais, as fêmeas são mais fortes e agressivas e os machos são ativos apenas no único ato de união sexual. Assim é com as aranhas, por exemplo. Também as funções de incubar e criar a prole, que nos parecem femininas por excelência, não são ligadas invariavelmente às fêmeas entre os animais. Em espécies nada inferiores, constatamos que os sexos partilham os cuidados com os filhos, ou até mesmo que o macho se dedica exclusivamente a eles. Mesmo no âmbito da vida sexual humana, vocês logo percebem como é insatisfatório identificar a conduta masculina com a atividade e a feminina com a passividade. Em todo sentido, a mãe é ativa em relação ao filho. Mesmo do ato de mamar, podemos dizer tanto que ela dá de mamar à criança, como que deixa a criança mamar. Quanto mais nos afastarmos do estrito âmbito sexual, mais nítido ficará esse erro de suposição. As mulheres podem despender grande atividade em diferentes áreas, e os homens não podem conviver com seus iguais se não desenvolverem um alto grau de passiva docilidade. Se vocês agora disserem que esses fatos demonstrariam justamente que tanto os homens como as mulheres são bissexuais no sentido psicológico, concluirei apenas que decidiram fazer ativo coincidir com o masculino e passivo com o feminino. Mas aconselho que não o façam. Parece-me inapropriado e nada acrescenta ao que sabemos. Poderíamos pensar na feminilidade como caracterizada psicologicamente pela preferência por metas passivas. E isso não é o mesmo que passividade, naturalmente. Pode ser necessária uma boa dose de atividade para alcançar uma meta passiva. Talvez ocorra que na mulher
derivando de seu papel na função sexual, uma preferência pela conduta passiva e metas passivas se estenda em maior ou menor grau da sua vida, conforme se restrinja ou se amplie esse caráter modelar da vida sexual. Mas nisso temos que atentar para não subestimar a influência da organização social, que igualmente empurra a mulher para situações passivas. Tudo isso ainda está pouco esclarecido. Há um nexo particularmente constante entre feminilidade e instintos, que não pretendemos ignorar. A supressão da agressividade, prescrita constitucionalmente e imposta socialmente à mulher, favorece o desenvolvimento de fortes impulsos masoquistas que, como sabemos, têm êxito em ligar-se eroticamente a inclinações destrutivas voltadas para dentro. De modo que o masoquismo é, como se diz, realmente feminino. No entanto, se vocês encontrarem o masoquismo em homens, como é frequente, não lhes resta senão dizer que esses homens mostram nítidos traços femininos. Agora já estão preparados para o fato de que também a psicologia não soluciona o enigma da feminilidade. Esse esclarecimento terá que vir de outra parte, e não poderá vir até que saibamos como ocorreu a diferenciação dos seres vivos em dois sexos. Nada sabemos quanto a isso. E, no entanto, a existência de dois sexos é uma característica notável da vida orgânica, que a distingue tão claramente da natureza inanimada. Nesse interim, achamos algo para estudar nos indivíduos que, possuindo genitais femininos, são caracterizados como evidentemente ou predominantemente femininos. É próprio da peculiaridade da psicanálise, então, que ela não se ponha a descrever o que é a mulher, uma tarefa quase impossível para ela. Mas investigue como a mulher vem a ser, como se desenvolve a partir da criança inatamente bissexual. Descobrimos algumas coisas sobre isso nos últimos tempos, devido à circunstância de várias de nossas excelentes colegas terem começado a trabalhar em torno dessa questão na análise. A diferença entre os sexos deu à discussão estímulo extra, pois, a cada vez que uma comparação parecia resultar desfavorável ao seu sexo, as damas podiam externar a suspeita de que nós, os analistas homens, não havíamos superado alguns preconceitos muito arraigados em relação à feminilidade e estávamos pagando isso com a parcialidade da nossa pesquisa. De nosso lado, situando-nos no terreno da bissexualidade, não foi difícil evitar qualquer indelicadeza. Precisamos apenas dizer: isso não vale para vocês. Vocês são uma exceção, mais masculinas do que femininas nesse ponto. É com duas expectativas que começamos a investigar o desenvolvimento sexual feminino. A primeira, de que também nele a Constituição não se ajustará à função sem alguma relutância. A outra, de que as mudanças decisivas terão sido encaminhadas ou realizadas antes da puberdade. As duas logo se confirmam. Além disso, a comparação com o que sucede no garoto nos diz que a evolução da garota pequena para uma mulher normal é mais difícil e complicada, pois abrange duas tarefas mais, para as quais não há contrapartida na evolução do menino. Digamos os paralelos desde o início. Sem dúvida, já o material é diferente no menino e na menina. Não se requer psicanálise para constatar isso. A diferença na formação dos genitais é acompanhada de outras distinções físicas, tão conhecidas que dispensam menção. Também na disposição das pulsões aparecem diferenças que permitem imaginar a posterior natureza da mulher. A garota é, via de regra, menos agressiva, teimosa e autossuficiente. Parece ter mais necessidade de que lhe demonstrem carinho, daí ser mais dócil e dependente.
É provável que o fato de ela aprender mais fácil e rapidamente o controle das excreções seja apenas uma das consequências dessa docilidade. Pois urina e fezes são os primeiros presentes que a criança dá às pessoas que dela cuidam, e o seu controle, a primeira concessão que se obtém da vida pulsional infantil. Adquire-se também a impressão de que a garota é mais inteligente e vivaz do que o garoto de mesma idade, de que é mais receptiva para com o mundo exterior e, ao mesmo tempo, forma investimentos objetais mais fortes. Não sei se essa vantagem no desenvolvimento já foi confirmada por observações mais precisas. De todo modo, é certo que a menina não pode ser tida como intelectualmente atrasada. Mas essas diferenças entre os sexos não devem receber muita consideração. Elas podem ser contrabalanceadas por variações individuais. Para os nossos propósitos imediatos, podemos deixá-las de lado. Os dois sexos parecem atravessar da mesma forma as primeiras fases de desenvolvimento da libido. Seria de esperar que na fase sádico-anal já houvesse um arrefecimento da agressividade na menina, mas isso não se verifica. A análise das brincadeiras infantis mostrou às nossas psicanalistas que as pulsões agressivas da garota não deixam a desejar quanto à abundância e veemência. Com o ingresso na fase fálica, as diferenças entre os sexos recuam completamente diante das semelhanças. Temos de reconhecer que, então, a garota pequena é um pequeno homem. Nos garotos, como se sabe, esta fase se caracteriza pelo fato de ele obter sensações prazerosas do seu pequeno membro e relacionar o estado de excitação deste com as ideias que tem do intercurso sexual. O mesmo faz a garota com seu pequenino clitóris. Parece que nela todos os atos masturbatórios se dão nesse equivalente do pênis, que a vagina, o órgão propriamente feminino, não foi descoberto ainda pelos dois sexos. É certo que um ou outro relato também menciona sensações vaginais em idade tenra, mas não seria fácil distingui-las de sensações anais ou no vestíbulo. De maneira nenhuma, podem ter um papel relevante. Podemos insistir em que o clitóris é a principal zona erógena da fase fálica da menina. Mas, naturalmente, isso não continua assim. Com a mudança rumo à feminilidade, o clitóris deve ceder à vagina sua sensibilidade e, com isso, sua importância, no todo ou em parte. Esta seria uma das duas tarefas a serem cumpridas no desenvolvimento da mulher, enquanto o homem, tendo mais sorte, na época da maturidade sexual, precisa apenas dar continuidade ao que já praticou no período da primeira florescência sexual. Ainda retornaremos ao papel do clitóris. Voltemo-nos agora para a segunda tarefa que complica o desenvolvimento da menina. O primeiro objeto amoroso do menino é a mãe. Ela continua a sê-lo na formação do complexo de Édipo e, no fundo, por toda a vida. Também para a garota, a mãe e as figuras da ama de leite e da babá, que com ela se confundem, têm de ser o primeiro objeto. Pois os primeiros investimentos objetais ocorrem se apoiando na satisfação das grandes e pequenas necessidades vitais, e as circunstâncias que envolvem o cuidado da criança são as mesmas para os dois sexos. Mas na situação edípica, o pai se torna o objeto amoroso para a menina, e esperamos que ela, no curso normal do desenvolvimento, ache o caminho para a escolha objetal definitiva a partir do objeto paterno. Portanto, no transcorrer do tempo, a menina deve trocar de zona erógena e de objeto, ambos conservados pelo menino. Surge então a pergunta de como sucede isso, em especial, como ela passa da mãe à ligação com o pai. Ou, em outras palavras,
da sua fase masculina para a que lhe é biologicamente destinada, a feminina? Teríamos uma solução de simplicidade ideal se pudéssemos supor que a partir de certa idade vigora a atração heterossexual e impele a pequena mulher para o homem, enquanto a mesma lei permite ao garoto continuar com sua mãe. E poderia ser acrescentado que os filhos seguem nisso a indicação que lhes é dada pela preferência sexual dos pais. Mas as coisas não devem ser tão fáceis para nós. Mal sabemos se é possível acreditar seriamente naquele poder misterioso, recalcitrante à análise que tanto entusiasma os poetas. Laboriosas investigações, em que pelo menos o material foi fácil de obter, trouxeram-nos uma informação de espécie bem diferente. Vocês devem saber que é grande o número de mulheres que durante muito tempo ainda permanecem na dependência afetiva do objeto paterno, e mesmo do pai real. Foi nessas mulheres de ligação intensa e duradoura com o pai que fizemos surpreendentes constatações. Naturalmente sabíamos que tinha havido um estágio de ligação com a mãe, mas não podia ser tão rico em conteúdo, durar tanto e deixar tantos ensejos para fixações e predisposições. Durante esse tempo, o pai é um rival importuno. Em vários casos, a ligação com a mãe ultrapassa os 4 anos de idade. Quase tudo o que achamos na relação com o pai já estava presente naquela, e depois foi transferido para o pai. Em suma, adquirimos a convicção de que não podemos compreender a mulher se não consideramos essa fase de ligação pré-edípica com a mãe. Agora perguntamos quais as relações libidinais da garota com a mãe. A resposta é que são de diversos tipos. Como passam por todas as 3 fases da sexualidade infantil, assumem também as características de cada fase, manifestando-se em desejos orais, sádico-anais e fálicos. Esses desejos representam tanto impulsos ativos como passivos. Se forem relacionados à diferenciação entre os sexos que surge mais tarde, o que devemos evitar na medida do possível, poderão ser chamados de masculinos e femininos. São, além disso, totalmente ambivalentes, de natureza tanto carinhosa como hostil-agressiva. Com frequência, esses últimos vêm à tona somente após terem se transformado em ideias angustiantes. Nem sempre é fácil indicar como se formulam esses primeiros desejos sexuais. O que acha a expressão mais nítida é o desejo de fazer um filho na mãe, e aquele corresponde de lhe dar um filho, ambos pertencentes ao período fálico, e certamente espantosos, mas estabelecidos fora de qualquer dúvida pela observação psicanalítica. O atrativo dessas investigações está nos surpreendentes achados que nos proporcionam. Por exemplo, o medo de ser assassinado ou envenenado, que mais tarde poderá ser o núcleo da enfermidade paranoica, descobrimos já nessa fase pré-edípica, relacionado à mãe. Ou um outro caso. Vocês devem se lembrar de um interessante episódio da pesquisa psicanalítica que me ocasionou muitas horas difíceis. Na época em que o nosso interesse voltava-se principalmente para a descoberta de traumas sexuais infantis, quase todas as minhas pacientes mulheres me contavam que haviam sido seduzidas pelo pai. Afinal, percebi que esses relatos não eram verdadeiros e vim a compreender que os sintomas histéricos derivam de fantasias, não de acontecimentos reais. Somente depois pude reconhecer, nessa fantasia da sedução pelo pai, a expressão do típico complexo de Édipo na mulher. E agora reencontramos essa fantasia na história pré-edípica da garota, mas a sedutora é invariavelmente a mãe. Mas nisso a fantasia toca no chão da realidade, pois foi realmente a mãe que, cuidando da higiene corporal do bebê, suscitou-lhe, ou talvez despertou mesmo, sensações prazerosas nos genitais.
Imagino que estejam a ponto de suspeitar que esse quadro da riqueza e da intensidade dos vínculos sexuais da menina com a mãe é um tanto exagerado. Afinal, as pessoas têm oportunidade de ver meninas pequenas e não percebem nada disso nelas. Mas a objeção não se sustenta. É possível enxergar muita coisa nas crianças quando se sabe observar. E, além do mais, considerem quão pouco de seus desejos sexuais uma criança é capaz de levar à expressão pré-consciente ou mesmo comunicar. Então, apenas recorremos a algo lícito ao estudar os resíduos desse mundo afetivo a posteriori, em pessoas nas quais esses processos de desenvolvimento atingiram uma forma particularmente nítida ou mesmo excessiva. Pois a patologia sempre nos prestou o serviço de tornar reconhecíveis, isolando-as e exagerando-as, coisas que ficariam ocultas no estado de normalidade. E, como nossas pesquisas não se realizaram em pessoas gravemente anormais, acho que podemos considerar dignos de créditos os seus resultados. Agora vamos dirigir o interesse para a questão de como desaparece essa forte ligação materna da garota. Sabemos que esta é a sua sina habitual. Ela está destinada a ceder o lugar à ligação com o pai. Aqui nós damos com o fato que nos mostra a direção a seguir. Este passo no desenvolvimento não envolve uma simples mudança de objeto. O afastamento em relação à mãe ocorre sob o signo da hostilidade. A ligação materna acaba em ódio. Um ódio assim pode se tornar conspícuo e durar por toda a vida. Mais tarde pode ser cuidadosamente sobrecompensado. Via de regra, uma parte dele é superada, enquanto outra parte persiste. Nisso, os eventos posteriores da vida têm grande influência, naturalmente. Mas nós nos limitamos a estudá-lo no período em que a garota se volta para o pai e perguntamos por suas motivações. Ouvimos então uma longa lista de acusações e queixas contra a mãe, tendentes a justificar os sentimentos hostis da filha. Elas variam bastante em seu valor e passaremos a examiná-las. Algumas são claras racionalizações. As verdadeiras fontes da hostilidade precisam ser encontradas. Vocês me acompanharão, espero, se eu agora conduzi-los pelos pormenores de uma investigação psicanalítica. Das recriminações feitas à mãe, a que mais recua no tempo é a de haver dado muito pouco leite à filha, o que é visto como falta de amor. Essa objeção tem alguma justificativa em nossas famílias. Com frequência, as mães não têm nutrição suficiente para os bebês e se contentam em amamentá-los por alguns meses, até 6 ou 9 meses. Nos povos primitivos, os bebês se nutrem no seio materno até os 2 ou 3 anos. A figura da ama de leite se funde, via de regra, com a da mãe. Quando isso não acontece, a recriminação se transforma em outra, a de que ela dispensou muito cedo a ama que nutria tão solicitamente a criança. Qualquer que tenha sido a real situação, porém, é impossível que a recriminação da criança seja justificada tão frequentemente como é encontrada. Parece, isso sim, que a avidez da criança por seu primeiro alimento é insaciável, que ela nunca se refaz da perda do seio materno. Eu não ficaria surpreso se a análise de uma criança primitiva, que ainda pudesse mamar no seio da mãe quando já fosse capaz de andar e falar, evidenciasse a mesma recriminação. Também o medo de ser envenenado provavelmente se acha ligado à privação do seio. Veneno é alimento que causa doença. Talvez a criança também relacione suas primeiras enfermidades a essa frustração. Algum treino intelectual já é necessário para se crer no acaso. O homem primitivo, o inculto, e certamente também a criança, sabem achar uma razão para tudo o que ocorre.
Originalmente, talvez fosse um motivo no sentido animista. Em vários estratos de nossa sociedade, ainda hoje, a morte de um indivíduo só pode ter sido causada por outro, de preferência o médico. E a comum reação neurótica à morte de alguém próximo é culpar-se por tê-la ocasionado. A queixa seguinte irrompe quando um outro bebê aparece na família. Se possível, ela mantém o nexo com a frustração oral. A mãe não pôde ou não quis mais amamentar a criança porque necessitou do leite para o recém-chegado. No caso de os dois bebês serem tão próximos que a lactação é prejudicada pela segunda gravidez, essa objeção adquire um fundamento real. E é notável que, mesmo com uma diferença de apenas 11 meses, a criança não seja nova demais para perceber o que ocorre. Não só a amamentação indispõe a garota com o intruso e rival, mas todos os outros sinais de cuidado materno. Ela se sente destronada, espoliada, lesada em seus direitos. Acalenta ódio e ciúme pelo irmãozinho e desenvolve, em relação à mãe infiel, um rancor que frequentemente se exprime numa deplorável mudança de comportamento. Torna-se má, irritadiça, desobediente e abandona o progresso realizado no controle das fezes. Há muito tempo isso é conhecido e aceito como algo evidente, mas raramente formamos uma ideia precisa da força desses impulsos ciumentos, da tenacidade com que perduram e também da magnitude da sua influência no desenvolvimento posterior. Sobretudo, porque tal ciúme será sempre realimentado ao longo da infância e todo o choque se repetirá a cada novo irmãozinho. E não faz muita diferença que a menina continue como a favorita da mãe. As exigências de amor da criança são desmedidas. Ela quer exclusividade, não admite a partilha. Uma grande fonte de hostilidade da criança para com a mãe se acha em seus múltiplos desejos sexuais, que mudam conforme a fase da libido e que geralmente não podem ser satisfeitos. A mais forte dessas frustrações ocorre no período fálico, quando a mãe proíbe a ocupação prazerosa com os genitais, frequentemente com duras ameaças e todos os sinais de indignação, em que ela mesma havia iniciado a criança, porém. Acreditaríamos que este seria motivo bastante para justificar o afastamento da garota em relação à mãe. Então julgaríamos que esse estranhamento decorre inevitavelmente da natureza da sexualidade infantil, da desmesura das exigências de amor e da impossibilidade de satisfazer os desejos sexuais. E talvez achemos que essa primeira relação amorosa da criança está condenada a acabar, justamente por ser a primeira, pois essas primeiras relações objetais são ambivalentes em alto grau. Junto ao amor intenso, há uma forte inclinação agressiva. E quanto mais apaixonadamente a criança ama seu objeto, mais sensível torna-se a decepções e frustrações da parte dele. Por fim, o amor tem de sucumbir à hostilidade acumulada. Ou podemos rejeitar essa ambivalência original dos investimentos de objeto e indicar que a natureza especial da relação mãe-filho, que, com a mesma inevitabilidade, leva à interrupção do amor infantil, pois mesmo a mais suave educação não pode deixar de exercer coação e introduzir restrições, e cada interferência em sua liberdade provocará na criança, como reação, a tendência à revolta e à agressividade. Quero dizer que a discussão dessas possibilidades poderia ser muito interessante, mas de repente surge uma objeção que conduz nosso interesse em outra direção. Todos esses fatores, as desatenções, os desapontamentos no amor, o ciúme, a sedução acompanhada de proibição, também aparecem na relação do garoto com a mãe e não são capazes de aliená-lo do objeto materno. Se não encontramos algo que seja específico da menina, que não ocorra no menino, ou não ocorra nele da mesma forma, não teremos esclarecido o desfecho da ligação materna na garota. Acho que encontramos esse fator específico,
e num lugar tão inesperado, embora numa forma surpreendente. Em lugar não inesperado, eu digo, porque está no complexo da castração. Afinal, a diferença anatômica tem de manifestar-se em consequências psíquicas. Mas foi uma surpresa descobrir, nas análises, que a garota responsabiliza a mãe por sua falta de pênis e não lhe perdoa essa desvantagem. Como veem, nós também atribuímos à mulher um complexo da castração. Por boas razões, mas ele não pode ter o mesmo conteúdo que tem no menino. Neste, o complexo da castração surge depois que ele percebeu, à vista de um genital feminino, que o membro que tanto estima não é necessariamente parte do corpo. Recorda-se, então, das ameaças que ouviu por ocupar-se do seu membro. Começa a lhes dar crédito e fica sob a influência do medo da castração, que se torna o mais poderoso móvel de seu desenvolvimento posterior. Também o complexo da castração da garota é iniciado pela visão do outro genital. Ela logo percebe a diferença e, deve-se admitir, sua importância. Sente-se muito prejudicada. Diz com frequência que gostaria de ter algo assim também. E sucumbe à inveja do pênis, que deixa traços indeléveis em seu desenvolvimento e na formação do caráter. E mesmo em casos favoráveis, não é superada sem grande dispêndio psíquico. O fato de a garota reconhecer sua ausência de pênis não quer dizer que se submete facilmente a ele. Ao contrário, ela se atém ainda por muito tempo ao desejo de adquirir algo assim. Crê nessa possibilidade até uma época inverossivelmente tardia e, no mesmo período em que o conhecimento da realidade há muito descartou como inatingível a satisfação desse desejo, a análise pode demonstrar que ele permaneceu no inconsciente e manteve um considerável investimento de energia. O desejo de obter, enfim, o pênis ansiado pode contribuir para os motivos que levam a mulher adulta à análise. E o que ela pode provavelmente esperar da análise, digamos, a capacidade de exercer uma profissão intelectual, muitas vezes se percebe como uma modificação sublimada desse desejo reprimido. Não se pode duvidar muito da importância da inveja do pênis. Tomem como um exemplo de injustiça masculina a afirmação de que a inveja e o ciúme desempenham na vida psíquica das mulheres um papel ainda maior que na dos homens. Não que essas características estejam ausentes nos homens, ou que não tenham nas mulheres outra raiz senão a inveja do pênis. Mas somos inclinados a atribuir a essa última influência o seu maior montante nas mulheres. Em vários analistas, porém, nota-se uma inclinação a diminuir a importância daquela primeira onda de inveja do pênis na fase fálica. Eles opinam que o que se acha dessa atitude na mulher seria, no principal, uma formação secundária que surgiu por ocasião de conflitos posteriores, mediante regressão àquele impulso da primeira infância. Este é um problema geral da psicologia das profundezas. Em muitas atitudes pulsionais patológicas ou apenas insólitas, por exemplo, em todas as perversões sexuais, pergunta-se quanto de sua força deve ser imputado às fixações da primeira infância e quanto à influência de experiências e evoluções posteriores. Nesses casos, trata-se quase sempre de séries complementares, tal como supusemos na discussão da etiologia das neuroses. Os dois fatores participam da causação em graus variáveis. Um tanto menos de um lado é compensado por um tanto mais do outro. O elemento infantil determina a direção em todos os casos. Nem sempre, mas com frequência, determina o desfecho. Quanto à inveja do pênis, favoreço decididamente a preponderância do fator infantil. A descoberta da própria castração é um ponto de virada no desenvolvimento da garota. Dela partem 3 direções de desenvolvimento. Uma leva à inibição sexual, à neurose.
A segunda, a mudança de caráter no sentido de um complexo de masculinidade. A terceira, enfim, a feminilidade normal. Aprendemos muito, mas não tudo, acerca de todas as três. O teor essencial da primeira é que a menina, que até então viveu de modo masculino, soube obter prazer pela excitação do clitóris e relacionou essa atividade com seus desejos sexuais em relação à mãe, frequentemente ativos. Permite que a influência da inveja do pênis estrague a fruição de sua sexualidade fálica. Magoada em seu amor próprio pela comparação com o garoto mais bem aparelhado, ela renuncia à satisfação masturbatória com o clitóris, rejeita seu amor à mãe e, não raro, reprime assim uma boa parte de seus impulsos sexuais. O afastamento em relação à mãe não ocorre de uma vez, pois a menina vê sua castração inicialmente como uma desgraça pessoal. Só aos poucos a estende a outros seres femininos. Por fim, também à mãe. Seu amor dizia respeito à mãe fálica, com a descoberta de que a mãe é castrada. Torna-se possível abandoná-la como objeto amoroso, de modo que ganham proeminência os motivos para hostilidade, longamente acumulados. Isso significa, portanto, que, com a descoberta da ausência de pênis, a mulher perde valor para a garota, tanto como para o garoto e depois o homem, talvez. Vocês todos conhecem a imensa importância teológica que os nossos neuróticos dão à sua masturbação. Eles a responsabilizam por todos os seus problemas e despendemos muito esforço para fazê-los acreditar que estão enganados. Na verdade, deveríamos admitir que estão certos, pois a masturbação é o agente executivo da sexualidade infantil e eles sofrem do desenvolvimento falho desta. Os neuróticos culpam geralmente a masturbação do período da puberdade. A maioria deles esquece-a da primeira infância. Aqui na realidade importa. Eu quisera ter a oportunidade de mostrar-lhes demoradamente como vêm a ser importantes, para a posterior neurose ou caráter do indivíduo, todos os detalhes factuais da masturbação infantil. Se ela foi descoberta ou não, como os pais a combateram ou permitiram, se ele mesmo conseguiu suprimi-la. Tudo isso deixa traços permanentes no indivíduo. Mas, por outro lado, estou contente de não precisar fazer isso. Seria uma tarefa difícil, trabalhosa, e vocês terminariam por me embaraçar, pois certamente me pediriam conselhos práticos de como pais ou educadores devem lidar com a masturbação das crianças pequenas. O desenvolvimento das meninas, o assunto desta nossa palestra, lhes dá um exemplo da criança mesma se empenhando em libertar-se da masturbação. Mas não é sempre que ela tem êxito nisso. Quando a inveja do pênis suscita um forte impulso contra a masturbação clitoridiana e esta não quer ceder, segue-se uma violenta luta de libertação em que a menina como que assume o papel da mãe deposta e exprime toda a sua insatisfação com seu clitóris de valor inferior, no empenho contra a satisfação proporcionada por ele. Muitos anos depois, quando a atividade masturbatória foi há muito tempo suprimida, persiste o interesse que devemos interpretar como defesa contra uma tentação ainda temida. Manifesta-se na simpatia por pessoas a que são atribuídas dificuldades semelhantes. Inscreve-se entre os motivos para contrair casamento, podendo mesmo determinar a escolha do parceiro de vida ou de amor. A resolução do onanismo da infância não é verdadeiramente algo simples ou indiferente. Ao abandonar a masturbação clitoridiana, a garota renuncia a alguma atividade. A passividade predomina. A virada para o pai é realizada principalmente com a ajuda de pulsões sexuais passivas. Vocês percebem que uma onda de desenvolvimento assim, que remove a atividade fálica,
aplana o terreno para a feminilidade. Se nisso não se perder muita coisa mediante a repressão, essa feminilidade poderá ser normal. O desejo com que a menina se volta para o pai é provavelmente, na origem, o desejo pelo pênis que a mãe não lhe deu e que ela espera receber do pai. Mas a situação feminina se estabelece apenas quando o desejo pela criança substitui o desejo pelo pênis. Ou seja, quando a criança, conforme uma velha equivalência simbólica, toma o lugar do pênis. Não ignoramos que mais cedo, na fase fálica não perturbada, a menina já tinha desejado um bebê. Este era, claro, o sentido de sua brincadeira com bonecas. Mas essa brincadeira não era de fato a expressão de sua feminilidade. Servia à identificação com a mãe, na intenção de substituir a atividade pela passividade. Ela brincava de mãe. E a boneca era ela mesma. Podia fazer com o bebê tudo o que a mãe costumava fazer com ela. Só com a emergência do desejo do pênis, o bebê boneca torna-se um bebê do pai. E, a partir de então, o alvo do mais forte desejo feminino. É grande a felicidade quando esse desejo infantil vem a ser concretizado um dia. Especialmente quando o bebê é um menino que traz consigo o pênis ansiado. Na ideia de ter um bebê do pai, frequentemente a ênfase é no bebê, não no pai. Assim, o velho desejo masculino de possuir o pênis ainda transparece na feminilidade consumada. Mas deveríamos talvez reconhecer tal desejo de pênis como um desejo apuradamente feminino. Com a transferência do desejo de bebê pênis para o pai, a menina entrou na situação do complexo de Édipo. A hostilidade em relação à mãe, que não precisou ser criada como algo novo, experimenta agora um grande fortalecimento, pois ela se torna a rival que recebe do pai tudo que a menina cobiça dele. Por muito tempo, o complexo de Édipo da menina nos impediu de ver essa ligação materna pré-edípica tão importante, porém, e que deixa atrás de si fixações tão duradouras. Para a menina, a situação edípica é o resultado de um desenvolvimento longo e difícil, uma espécie de solução temporária, uma posição de descanso que não é logo abandonada, especialmente porque o início do período de latência não se acha distante. E no que toca à relação entre o complexo de Édipo e o complexo da castração, notamos uma diferença entre os sexos que provavelmente tem sérias consequências. O complexo de Édipo do menino, em que ele deseja a mãe e gostaria de eliminar o pai como rival, desenvolve-se naturalmente da sua fase de sexualidade fálica. Mas a ameaça de castração o obriga a deixar essa atitude. Sob a impressão do perigo de perder o pênis, o complexo de Édipo é abandonado, reprimido, no caso mais normal, é radicalmente destruído, e um severo supereu é colocado como seu herdeiro. O que sucede na menina é quase o contrário. O complexo da castração prepara o complexo de Édipo, em vez de destruí-lo. Através da influência da inveja do pênis, a menina é afastada da ligação materna e entra na situação edípica como num porto seguro. Com a ausência do medo da castração, falta o motivo principal que impeliu o garoto a superar o complexo de Édipo. A menina permanece nele por tempo indefinido. Desmonta-o tarde apenas, e mesmo então, incompletamente. A formação do supereu tem de sofrer nessas circunstâncias. Ele não pode alcançar a fortaleza e a independência que lhe dão a sua importância cultural.
E as feministas não gostam quando apontamos os efeitos desse fator para o caráter feminino mediano. Retrocedamos um pouco. Como a segunda reação possível após a descoberta da castração feminina, mencionamos o desenvolvimento de um forte complexo de masculinidade. Queremos dizer que a menina como que se recusa a admitir o fato desagradável. Exagera mesmo a sua masculinidade até então, em obstinada recalcitrância. Continua a se ocupar do clitóris e se refugia numa identificação com a mãe fálica ou o pai. O que pode determinar esse desenlace? Não podemos imaginar senão um fator constitucional, um maior montante de atividade, tal como é típico do menino. O essencial no processo, porém, é que nesse ponto do desenvolvimento se evita a onda de passividade que inaugura a virada para a feminilidade. A realização extrema desse complexo de masculinidade nos parece ser a influência na escolha do objeto, no sentido de uma homossexualidade manifesta. A experiência analítica nos ensina, é verdade, que a homossexualidade feminina raramente ou nunca dá prosseguimento linear à masculinidade infantil. Parece ser próprio dela que mesmo essas garotas tomam o pai como objeto por algum tempo e se entregam à situação edípica. Mas depois são impelidas à regressão a seu anterior complexo de masculinidade devido às inevitáveis decepções com o pai. Não devemos superestimar a importância de tais decepções. Elas também não são poupadas à garota destinada a ser feminina, não tendo a mesma consequência. A preponderância do fator constitucional parece indiscutível, mas as duas fases do desenvolvimento da homossexualidade feminina se refletem muito bem nas práticas das homossexuais, que desempenham uma com a outra os papéis de mãe e filha, tão frequentemente e tão nitidamente como os de homem e mulher. O que lhes venho contando é, por assim dizer, a pré-história da mulher. É uma conquista desses últimos anos e pode lhe ser interessante como amostra do trabalho psicanalítico miúdo. Sendo a mulher o tema, tomo a liberdade de mencionar o nome de algumas mulheres a quem essa investigação deve contribuições de relevo. A doutora Ruth Mark Brunswick foi a primeira a relatar um caso de neurose que remontava a uma fixação no estágio pré-edípico, não tendo chegado à situação do Édipo. Tinha a forma de uma paranoia de ciúmes e revelou-se acessível à terapia. A doutora Jean Lampe-Degrue constatou, em observações seguras, a tão inverossímil atividade fálica da garota em relação à mãe. E a doutora Ellen Deutsch mostrou que os atos amorosos das mulheres homossexuais reproduzem as relações mãe-filha. Não está em meu propósito acompanhar a ulterior conduta feminina, através da puberdade até a maturidade. Apenas delinearei alguns poucos traços em seguida. Retomando a pré-história, quero enfatizar que o desenvolvimento da feminilidade fica exposto à perturbação pelos fenômenos residuais da primitiva época masculina. Frequentemente acontecem regressões às fixações daquela fase pré-edípica. Ao longo da vida de algumas mulheres, alternam-se repetidamente períodos em que a masculinidade ou a feminilidade têm a predominância. Parte daquilo que nós, homens, chamamos o enigma da mulher, talvez resulte dessa expressão da bissexualidade na vida feminina. Mas uma outra questão parece haver se resolvido no curso dessas investigações. A força motriz da vida sexual nós chamamos libido. A vida sexual é dominada pela polaridade masculino-feminino. Cabe então examinar a relação da libido com essa polaridade.
Não surpreenderia se a cada sexualidade correspondesse a sua libido especial, de modo que um tipo de libido perseguiria as metas da vida sexual masculina e o outro as da feminina. Mas isso não ocorre. Há apenas uma libido, que é posta a serviço tanto da função sexual masculina como da feminina. A ela mesma não podemos atribuir um sexo, se, seguindo a equiparação convencional de atividade e masculinidade, quisermos denominá-la masculina. Não podemos esquecer que ela também representa pulsões com metas passivas. De todo modo, a expressão libido feminina carece de qualquer justificativa. Além disso, temos a impressão de que maior coação é aplicada à libido quando ela é pressionada para o serviço da função feminina e que, falando teleologicamente, a natureza considera menos cuidadosamente as solicitações desta do que no caso da masculinidade. E a razão para isso, de novo, teleologicamente, pode estar em que a realização da meta biológica foi confiada à agressividade do homem e tornada independente, em alguma medida, da aquiescência da mulher. A frigidez sexual da mulher, cuja frequência parece confirmar esse relegamento a segundo plano, é um fenômeno ainda mal compreendido. Às vezes é psicogênica e então influenciável, mas em outros casos somos levados a supor uma determinação constitucional e até mesmo a contribuição de um fator anatômico. Prometi-lhes apresentar mais algumas peculiaridades psíquicas da feminilidade madura, tais como nos aparecem na observação analítica. Não reivindicamos mais que uma validade mediana para essas afirmações. E nem sempre é fácil distinguir o que atribuir à influência da função sexual ou à disciplina social. Assim, imputamos à feminilidade um alto grau de narcisismo, que também afeta a escolha de objeto, de modo que ser amada constitui, para a mulher, uma necessidade mais forte do que amar. Na vaidade física da mulher também está implicada a inveja do pênis, pois ela deve apreciar mais ainda seus encantos, como tardia compensação pela inferioridade sexual original. No pudor, tido como atributo feminino por excelência, mas que é muito mais convencional do que se pensa, nós vemos a intenção original de cobrir o defeito dos genitais. Não ignoramos que depois ele assumiu outras funções. Acredita-se que as mulheres pouco contribuíram para as invenções e descobertas da civilização, mas talvez elas tenham inventado uma técnica, a de tecer e trançar. Se assim for, somos tentados a adivinhar o motivo inconsciente dessa realização. A própria natureza teria fornecido o modelo para essa imitação, fazendo crescer, na maturidade sexual, os pelos que cobrem os genitais. O passo que ainda restava era manter os fios ligados entre si, já que no corpo eles se prendiam à pele e apenas se emaranhavam. Se vocês rejeitarem isso como algo fantástico e acharem que a influência da falta do pênis na configuração da feminilidade não passa de uma minha ideia fixa, naturalmente, não terei como me defender. Os determinantes da escolha objetal da mulher são muitas vezes tornados irreconhecíveis pelas circunstâncias sociais. Quando essa escolha pode se mostrar livremente, com frequência se dá conforme o ideal narcísico do homem que a menina havia desejado se tornar. Se a menina permaneceu na ligação paterna, ou seja, no complexo de Édipo, ela escolhe conforme o tipo do pai. Como, ao passar da mãe para o pai, a hostilidade da relação emocional ambivalente permaneceu na mãe, tal escolha deveria assegurar um matrimônio feliz. Mas muitas vezes há um resultado que geralmente ameaça tal resolução do conflito de ambivalência. A hostilidade que foi deixada para trás alcança a ligação positiva e se estende ao novo objeto.
O marido, que inicialmente foi herdeiro do pai, com o tempo assume também a herança materna. Assim, pode facilmente ocorrer que a segunda metade da vida de uma mulher seja tomada pela luta contra o seu marido, como a primeira metade, mais breve, foi preenchida pela rebelião contra sua mãe. Depois que a reação foi inteiramente vivida, um segundo casamento pode se revelar muito mais satisfatório. Outra mudança na natureza da mulher, para a qual os cônjuges não estão preparados, pode surgir depois que nasce o primeiro filho. Sob a impressão da própria maternidade, pode-se reavivar uma identificação com a mãe, identificação que a mulher rejeitava até o casamento, e arrebatar toda a libido disponível, de modo que a compulsão à repetição reproduz um casamento infeliz dos seus pais. O fato de que o velho fator da inveja do pênis ainda não perdeu sua força mostra-se nas diferentes reações de uma mãe ao nascimento de um filho ou de uma filha. Apenas a relação com o filho produz satisfação ilimitada na mãe. É a mais perfeita, mais livre de ambivalência de todas as relações humanas. A mãe pode transferir para o filho a ambição que teve de suprimir em si. Pode esperar dele a satisfação de tudo que lhe ficou do seu complexo de masculinidade. Mesmo o casamento não está assegurado, até que a mulher tenha conseguido fazer de seu marido também seu filho, agindo como mãe para com ele. A identificação materna da mulher permite reconhecer duas camadas: a pré-edípica, que repousa na ligação afetuosa com a mãe e a toma por modelo, e a posterior, vinda do complexo de Édipo, que busca eliminar a mãe e substituí-la junto ao pai. Muita coisa das duas permanece na vida futura. É lícito dizer, nenhuma é adequadamente superada no curso do desenvolvimento. Mas a fase de eterna ligação pré-edípica é aquela decisiva para o futuro da mulher. Nela se prepara a aquisição dos atributos com que depois ela cumprirá seu papel na função sexual e desempenhará suas inestimáveis tarefas sociais. Nessa identificação, ela também adquire a atração para o homem, que nele converte em paixão a ligação edípica com a mãe. No entanto, frequentemente ocorre que apenas o filho recebe aquilo que o homem pleiteava. Temos a impressão de que o amor do homem e o da mulher estão separados por uma diferença de fases psicológicas. O fato de termos que admitir pouco senso de justiça nas mulheres provavelmente se liga à preponderância da inveja na sua vida psíquica, pois a reivindicação de justiça é uma elaboração da inveja. Fornece a condição sob a qual podemos renunciar a ela. Também afirmamos que os interesses sociais das mulheres são mais fracos e sua capacidade de sublimação é menor que nos homens. Aqueles derivam provavelmente do caráter associal, que, sem dúvida, é próprio de todos os vínculos sexuais. Os enamorados bastam um ao outro, e mesmo a família resiste à inclusão em associações mais abrangentes. O pendor à sublimação é sujeito às maiores variações individuais. Por outro lado, não posso deixar de mencionar uma impressão que é frequente na atividade analítica. Um homem de seus 30 anos aparece como um indivíduo juvenil, não inteiramente formado, do qual esperamos que venha a explorar vigorosamente as possibilidades de desenvolvimento que a psicanálise lhe oferece. Mas não é raro uma mulher da mesma idade nos assustar com sua fixidez e imutabilidade psíquica. Sua libido tomou posições definitivas e parece incapaz de abandoná-las por outras. Não há trilhas para mais desenvolvimento. É como se todo o processo já tivesse decorrido, permanecendo ininfluenciável a partir de então. De fato, é como se a difícil evolução até a feminilidade tivesse esgotado as possibilidades da pessoa. Como terapeutas, lamentamos esse estado de coisas, mesmo quando nos é dado pôr fim ao sofrimento,
com a resolução do conflito neurótico. E isso é tudo o que tinha a lhes dizer sobre a feminilidade. Certamente é incompleto e fragmentário, e nem sempre parece amigável. Mas não esqueçam que retratamos a mulher apenas na medida em que o seu ser é determinado por sua função sexual. Tal influência vai muito longe, é verdade, mas não perdemos de vista que uma mulher também há de ser um indivíduo humano em outros aspectos. Se quiserem saber mais sobre a feminilidade, interroguem suas próprias vivências, ou dirijam-se aos escritores, ou esperem que a ciência possa lhes dar informações mais profundas e coerentes.